E aí, galera? Voltei. Eu sei que ultimamente eu venho sumindo bastante e toda vez eu volto e falo que dessa vez eu realmente voltei. Mas eu juro que dessa vez eu realmente voltei. Não que eu tenha sumido completamente, nem dei uma pausa, nem hiatos, nem nada. Mas eu sei que a frequência de vídeos aqui do canal diminuiu muito. Tipo assim, absurdamente muito. E eu não estava feliz com isso. Eu queria muito voltar a produzir pra cá, como eu produzia antes. Com conteúdos legais, conteúdos que eu gosto de produzir pra cá. E que eu sei que vocês também gostam de assistir. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Podem deixar as notificações ativadas, porque vai ter vídeo novo toda semana. E agora a gente chegou naquela época de postar melhores do ano, piores do ano, ranking de todos os livros que eu li, então vocês vão ter muito conteúdo pra ver em breve. E também aqueles vídeos tipo, livros que eu quero ler em 2024, então fiquem ligados. Mas antes de chegar em todos esses vídeos, eu queria muito postar esse vídeo que vocês estão assistindo, porque já faz um tempo que ele tá sendo produzido. Pra vocês terem noção, esse vídeo passou por 4 cidades diferentes. Ele passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Garanhuns e Caruaru. No percurso, enquanto eu gravava esse vídeo, meu óculos quebrou. Eu fiquei uma parte inteira do vídeo sem óculos, ou seja, enxergando muito mal. E agora eu já tô usando óculos novos. Inclusive, queria falar sobre isso aqui, porque eu fechei uma parceria muito legal com a Zerezes. Vocês devem conhecer a Zerezes, porque é uma marca sensacional que produz óculos de sol e de grau. E eu acho incrível porque você consegue fazer tudo pelo site. Todas as armações podem ser usadas por todo mundo, tem provado online. Então eu fiz todo o processo dos meus óculos novos pelo site. Os preços também são muito acessíveis. Inclusive eu tenho um cupom pra vocês usarem, que é Lucas10. Então se você estiver pensando aí, nesse início de ano, de mudar de óculos, fazer um óculos novo, se você estiver querendo comprar um óculos de grau, um óculos de sol a mais aí pra você, vou deixar o link na descrição pra vocês comprarem e usarem, porque vocês vão ver que tem armações lindas. Eu tô apaixonado na minha, inclusive tem outra, mas eu vou deixar pra vocês verem a outra em outro vídeo, porque agora eu tô chique. Primeira vez que eu tenho duas armações diferentes de óculos de grau e eu tô achando isso sensacional. Então, só pra vocês terem noção de que esse vídeo foi uma montanha russa. Não esqueça também de deixar um like no vídeo, porque isso me ajuda muito. Se vocês tiverem algum comentário também pra fazer, comentem aí, por favor. Fala assim, ei, Lucas, feliz que você voltou. Ou, ei, que bosta que você voltou. Fique à vontade, é livre aqui, os comentários é livre. O vídeo de hoje já tá bem autoexplicativo o título, né? O vídeo só acaba quando encontrar um livro 5 estrelas. E foi por isso também que esse vídeo demorou a sair, porque demorou pra encontrar um livro 5 estrelas. Basicamente, eu fui lendo vários livros, e quando o livro não era 5 estrelas, eu tinha que ler outro. Basicamente, um grande vlog de leitura, só que com vários livros, até eu chegar em um que foi finalmente 5 estrelas. Eu peguei essa ideia de vídeo de um booktuber que eu assisto, da gringa, que é a Hailey. Eu vou deixar o link do vídeo dela na descrição, porque vocês quiserem assistir também. Foi ela que me deu a inspiração pra fazer esse vídeo. E, enfim, até me arrependi um pouco depois que eu comecei, porque eu nunca vi um vídeo pra demorar tanto pra ficar pronto. Mas, espero que vocês gostem pelo menos. Fiquem com o vídeo e tô feliz de ter voltado. Hora de falar sobre amêndoas. Galera, esse daqui era um dos que eu tava com mais expectativa de últimas leituras, assim, porque eu literalmente só tava vendo elogios positivos pra esse livro. Todo mundo tava lendo esse livro, todo mundo tava amando esse livro. Inclusive, Digão, que eu tô na casa dele agora, se tornou um dos favoritos da vida dele. E aí eu disse, pô, preciso ler. O TikTok inteiro, no caso o BookTok, só fala desse livro. Ele foi um dos livros mais vendidos da Bienal desse ano também. E, quando eu soube a sinopse dele, eu percebi que ele tinha grandes chances de se tornar um livro 5 estrelas meu. Mas como vocês estão vendo esse vídeo, e como vocês estão vendo que ainda tem tempo de vídeo aqui embaixo, vocês já devem saber que não é um livro 5 estrelas pra mim. Mas, antes de explicar o que eu achei do livro, eu quero só dar uma breve sinopse pra vocês do que é que acontece no livro e por que eu achei que seria um livro que eu gostaria muito e que, tipo assim, tinha esse potencial tão grande. Porque a sinopse dele é muito interessante. Ele fala sobre um menino que ele tem uma condição neurológica chamada alicitemia. Deixa eu até ver se é assim mesmo. Alistimia, no caso. Basicamente, a incapacidade de identificar e expressar sentimentos e emoções. Tipo assim, ele não consegue expressar e identificar, que é a pior parte, coisas como tristeza, medo, raiva, desejo. Ele é basicamente uma pessoa que não tem as condições neurológicas necessárias pra fazer esse tipo de coisa. O livro começa desde ele criança e a gente vendo, acompanhando o personagem lidando com tudo isso e lidando com a relação dele com o mundo e com as outras pessoas. Ele, tipo, só tem relação com a mãe e com a avó, então elas são duas personagens muito importantes aqui no livro. E o livro vai falando sobre como é a vivência dele, como é a vida de uma pessoa que tem essa condição e como isso afeta, no caso, diversos aspectos da vida dele. Isso eu achei muito interessante. Outro fato também é que é um livro asiático e vocês sabem que eu gosto muito de literatura asiática. Esse daqui é da Coreia do Sul e o livro é muito legal. Tipo assim, ele vai pra outros caminhos, não é só sobre ele ter essa condição neurológica, porque acontecem muitas coisas, inclusive, que eu não esperava. Eu tava lendo achando que ia ser um livro mais contemporâneo, assim, mais de experiência da vida do personagem mesmo, contando como é ter essa condição. Mas aí, do nada, acontecem coisas. E tem uma coisa muito específica que ele determina muito o rumo do livro e acontece mais ou menos na metade dele. Eu não sei se isso tá na sinopse, mas mesmo que tiver, eu prefiro muito que vocês não saibam, porque quando eu li essa parte eu fiquei em completo choque, então eu prefiro que vocês não saibam do que eu estou falando. Mas enfim, é uma coisa muito pesada que acontece e muda totalmente o rumo da história e o rumo da vida do personagem. E aí, já deixa o livro muito mais interessante nessa parte, porque ele tem que aprender a lidar com muitas outras coisas, além do que ele já era acostumado a ter que lidar por causa dessa questão dele não conseguir sentir nada. E aí também vão aparecer outros personagens que vão fazer ele crescer e evoluir como pessoa e ao mesmo tempo também ele começar a entender as pessoas, entender as diferenças e as especificações de cada pessoa e cada ser humano, enquanto as pessoas também entendem isso dele. Só que tem algumas coisas nesse livro que me deixaram puto. Primeiro, tem um personagem que aparece aqui que ele é literalmente insuportável. Eu sei que a autora colocou esse personagem no livro pra gerar empatia na gente e pra gente, tipo, repensar e ficar com pena do personagem por causa de todo o
contexto de onde ele veio e todas as coisas que ele já passou. E basicamente assim, por ele ter um passado triste. Mas eu não consegui, porque ele é tão insuportável, ele faz coisas tão absurdas, que eu ficava com raiva. Literalmente ficava com raiva e eu não conseguia gostar de ler sobre esse personagem, não conseguia gostar de ler a interação desse personagem com o nosso protagonista. Mas até aí tudo bem, porque eu estava entendendo o que a autora estava querendo fazer e qual era o objetivo dela com o livro, e eu estava achando muito interessante também toda essa parte que falava sobre a condição neurológica do protagonista. Mas aí teve o final, galera. O livro, sabe aquele meme que é tipo assim, um cavalo, e aí ele vai sendo desenhado assim, perfeitamente bem no final, parece um rabisco de uma criança? Foi basicamente isso que eu senti. O livro tava incrível, um desenho de um cavalo incrível. Aí chegou na, literalmente, acho que lá, últimas 5 páginas, que era só não ter, que acontece uma coisa no final, aí tem meio como se fosse um pós-final. Então, tipo, se o livro tivesse acabado nesse primeiro final, pra mim seria incrível, 5 estrelas. Literalmente daria 5 estrelas. Mas por conta essas outras páginas que a autora resolveu acrescentar, que não tinha necessidade nenhuma pra mim, aí ele, sabe, deixou de ser uma coisa muito, caralho, foda, amei, me fez sentir coisas, e se tornou uma coisa muito sessão da tarde. Quando vocês lerem, vocês vão entender. Quem já leu também vai entender o porquê. Isso que eu queria que acabasse, acaba na página 273, o final, pra mim, que seria o final perfeito do livro. E aí ela escreveu mais 13 páginas que não precisava. Isso aqui, ó. Isso aqui foi o que fez me dar 4 estrelas pro livro. Eu ainda acho um livro muito bom e eu achei muito interessante a temática que a autora abordou aqui, porque eu achei uma coisa muito nova. E eu acho que ela fez isso com maestria, então por isso que eu dou 4 estrelas. Recomendo, o hype dele faz sentido, porque é realmente muito bom. Só que o final pra mim não rolou. E esse final me fez tirar 1 estrela. Então basicamente é isso. Seguimos na nossa busca do livro 5 estrelas, que não foi com amêndoas, infelizmente. Galera, mais um cenário diferente, mas o vídeo segue rolando, porque significa que eu ainda não encontrei um livro 5 estrelas. E mais uma vez, passou muito perto. Eu terminei de ler Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, do Diogo Bercito. É um livro nacional, que eu já terminei de ler há um tempinho, inclusive. Já fazem algumas semanas. Inclusive, quando eu terminei de ler, eu tava em São Paulo ainda. Não estou mais, vocês devem estar percebendo que eu estou na minha casa. Mas foi até bom eu ter demorado pra vir falar sobre esse livro, porque deu tempo da história se assentar um pouco mais na minha cabeça. E eu ter certeza dos meus sentimentos com relação a ele. Porque quando eu terminei, eu fiquei muito na dúvida da nota. Eu fiquei muito na dúvida se ia ser um livro que, quando eu pensasse mais sobre, quando passasse o tempo, eu iria mudar de opinião, num sentido positivo, porque eu já gostei, mas eu achei que talvez eu pudesse gostar mais com o tempo, porque isso acontece muito comigo. Mas, depois desse tempo, eu posso dizer que eu realmente estava certo com a minha opinião inicial e com a minha opinião pós-término da leitura, que eu realmente gostei do livro. Achei um livro muito bom, mas não é um livro 5 estrelas, não é um livro que eu amei a ponto de ter se tornado um dos melhores do ano, nem um dos melhores que eu já li na minha vida, apesar de ser um livro muito, muito bom e que eu recomendo pra caramba que vocês leiam também. A parte mais interessante desse livro pra mim é que ele aborda uma cultura que eu nunca tinha lido, eu acho, que é a cultura árabe. O nosso autor, ele é especialista em estudos árabes, então ele traz muito dessa cultura pra cá. E a sinopse do livro é basicamente sobre 2 amigos, que um deles tinha um plano de sair da Síria, os 2 moram na Síria, e um deles tinha um plano de sair da Síria e morar no Brasil com um tio dele, que mandou uma carta pra ele, que morava em São Paulo, e falava que o Brasil era incrível e que ele ia ter muito mais oportunidades de coisas que ele não tem nesse vilarejo que eles moram na Síria. Porque é um vilarejo muito pequeno, com oportunidades reduzidas, e ele não tá muito satisfeito com essa vida. E aí tem esse outro amigo, que quer muito que ele não vá, porque esse outro amigo, ele é uma pessoa mais acomodada, uma pessoa que tem medo de mudanças, uma pessoa que tem medo de deixar a família, uma pessoa que tem medo de ir pra um lugar que ele não conhece nada nem ninguém, ir pra um lugar totalmente desconhecido e tentar a vida lá. Só que acontece uma coisa no livro, bem no começo, eu acho que até tem aqui na orelha do livro, mas eu não vou contar porque quando eu tava lendo eu tomei esse choque e eu espero que vocês quando vão ler também tenham, porque é importante pra criar o drama e a emoção da história, então eu prefiro não contar. Mas enfim, acontece uma coisa que muda os planos dos dois. E aí a gente vai acompanhar o restante da história. O livro ele também tem uma parada meio realismo mágico, justamente essa parte da cultura árabe que o autor traz pra cá, o que eu achei muito interessante. Eu confesso que no começo eu fiquei um pouco confuso com essas partes, e eu ficava um pouco confuso com a história no geral. Mas eu gostei da escrita, fiz várias marcações, como vocês podem ver, tem umas passagens muito bonitas. Esse livro também aborda a temática LGBT, que eu também não posso dar muitos detalhes de como isso é abordado, porque também acabaria sendo um pouco de spoiler da história, mas tem isso também. Então é basicamente um livro que entra naquela categoria de gays tristes. Quando eu falo gays, eu tô falando de qualquer sexualidade, galera. LGBT no geral. Mas enfim, ele é um livro muito forte, ele é um livro que aborda temas muito interessantes. Ele fala também sobre a questão da imigração e de pessoas vindo de outros países pra morar no Brasil, e deixando sua terra pra trás e tentando encontrar um lar, encontrar uma nova vida num lugar totalmente diferente, as oportunidades e como essas pessoas têm que trabalhar e as coisas que elas têm que fazer pra tentar sobreviver e tentar uma vida melhor pra si e pra família delas. Isso eu achei muito interessante. Só que eu não sei porquê, mas eu não consegui me apegar aos personagens. Eu senti que eu tava me distanciando cada vez mais. Infelizmente, apesar de eles serem personagens muito interessantes, eu acho que a forma como o livro é escrito, talvez por ter um momento também que ele passa mais tempo descrevendo ambientes e descrevendo coisas do que os sentimentos dos personagens, isso fez com que eu não me apegasse tanto assim aos personagens em si. E apesar de ser uma situação realmente bem delicada, uma situação bem triste, uma situação que eu realmente ficava triste por eles, não foi aquela tristeza a ponto de eu me colocar no lugar e de eu ficar tipo assim, nossa, me apeguei tanto a esses personagens que eu queria entrar no livro pra proteger eles. Tipo assim, eu realmente li como se eu tivesse
estivesse lendo uma história distante, assim, como se eu fosse uma pessoa que estivesse vendo aquilo tudo de um lugar muito distante e não conseguir me aproximar tanto deles pra me importar tanto quanto outros livros que eu já li. Mas não quer dizer que, tipo, eu não me importava no geral, porque realmente é uma situação bem triste. Se você não se importa, talvez sua empatia talvez não esteja muito presente na sua vida. Mas o que eu digo pra vocês é que eu me senti distante dos personagens e da história no geral. Então parecia realmente que eu tava lendo um livro. E eu sei que eu tava, mas o que eu tô querendo dizer é que tem livros que a gente lê e que a gente se sente muito próximo de tudo que tá acontecendo. E a gente se entra tanto na história, na narrativa, e se apega tanto aos personagens que a gente se vê dentro, que a gente se coloca mais próximo, como se aquilo ali estivesse acontecendo com a gente, e acaba que a gente começa a ficar mal e ficar pensando nisso no dia a dia da gente. Traz realmente coisas da história pra nossa vida real. E eu acho isso muito interessante quando acontece, mas quando isso aqui não aconteceu. Eu gostei muito do livro, como eu falei pra vocês, é um livro que eu recomendo muito, porque ele aborda temas muito diferentes, é um livro muito diferente do que eu já li também. É muito bem escrito, tem frases muito bonitas, a história também é bem fechada, tem reviravoltas, mas como eu falei pra vocês, por ter tido esse senso mais de distanciamento que eu senti do livro, dos personagens, não foi um 5 estrelas, eu dei 4, que é uma nota ótima, vocês sabem, né? Mas como esse vídeo o objetivo é achar um livro 5 estrelas, ainda não foi esse. Por pouco, galera, por pouco. Seguimos na procura. Gente, algumas coisas que vocês podem estar reparando estranhas. Primeiro, estou sem meu óculos, mas eu simplesmente estava indo pra autoescola e eu derrubei meu óculos. Não reparei, ele tava tipo aqui engaixado porque eu tava indo de moto. E aí eu tirei pra, enfim, não machucar o olho, igual eu quase fiz agora. Coloquei aqui. Aí eu não percebi, quando cheguei na autoescola meu óculos não tava mais aqui. Quando fez o caminho voltando, encontrou o óculos no chão, todo estraçalhado. Lente pra um lado, armação pro outro, tava todo quebrado. E aí eu tô tendo que esperar meu óculos novo ficar pronto, eu vou fazer o exame amanhã. Por enquanto estou sem óculos, tá sendo horrível porque eu, primeiro, não tenho costume nenhum em não usar óculos. Segundo, eu realmente preciso, que é a parte mais importante. E além de, tipo, ter a questão de enxergar, porque minha miopia é foda, então eu não enxergo quase nada de longe, eu também tenho astigmatismo. Então a luz, ela acaba que ela estressa bastante a gente. Mas aí eu tô nessa, e eu também, outra coisa que vocês devem ter reparado diferente é que eu estou no meu cenário antigo. Quem é dessa época? Se você é dessa época aqui, ó, desse fundo aqui, comenta aqui embaixo. Comenta assim, The Walking Dead, por causa do pôster aqui. Esse cenário é meu quarto na casa dos meus pais, que eu não moro mais, então no começo do canal eu gravava todos os vídeos aqui. Mas enfim, terminei um livro aqui também, por isso que eu estou atualizando vocês desse vídeo aqui. E como vocês devem estar vendo aqui embaixo, o vídeo ainda não acabou. E não, eu não vou falar por esse tempo inteiro aqui embaixo desse livro. É porque ele não foi um livro 5 estrelas pra mim. Galera, sério. Eu vou encontrar esse livro ou esse vídeo nunca vai ser postado. Eu li A Cachorra, da Pilar Quintana. Comecei a ler esse livro no Rio de Janeiro, porque eu tava lendo um livro e aí a Helena mandou eu esperar, porque a gente tava lendo esse livro junto, pra eu não ficar sem ler nada, porque eu tava sem ter o que fazer, eu queria ler. Eu peguei algum livro que eu tinha em casa que eu já queria ler. E aí eu peguei A Cachorra, porque eu já tinha, só que eu comecei lá e terminei aqui. Na verdade eu tinha lido bem pouco, eu tinha lido mais ou menos até a página 60 e eu li o restante todo hoje, que eu fui pra uma piscina na casa da minha tia, fiquei lá na tarde na piscina, lendo esse livro e eu terminei. Muito bacana, muito bom. Eu estou com pensamentos conflitantes sobre ele desde que eu terminei, mas apesar de eu ainda estar meio confuso da minha nota, não é 5 estrelas. Eu tô entre 3, 3,5, às vezes penso em 4, mas eu acredito que é um 3,5, que tá ali na média. Pra vocês entenderem sobre o que esse livro é basicamente uma mulher que ela não consegue ter filhos. Ele se passa em um balneáriozinho ali na costa da Colômbia, então é um livro colombiano. Isso é muito legal porque já traz uma cultura diferente que a gente não tá acostumado a ler livros, pelo menos eu não tô. E ele se passa nesse lugar muito pequeno e conta a história dessa mulher, que ela é casada. Ela é basicamente uma cuidadora de uma casa. Teve uma família que meio que deu abrigo pra ela, em troca ela tinha que fazer as tarefas domésticas ali da casa. Mas enfim, ela é uma mulher muito pobre e ela não consegue ter filhos. E o sonho da vida dela era ter filhos. Ela não consegue ter filhos e aí isso acaba virando um conflito entre ela e o marido porque ela não consegue ter filho. Pra gente que tá difícil falar assim porque eu tô ajoelhado na cama pra tentar dar um cenário bonito pra vocês. Mas eu sinto que eu prefiro conforto do que um cenário bonito. Então eu vou apoiar vocês em outro lugar. Espero que não esteja tão ruim. Mas enfim, voltando ao assunto. Ela sempre quis ter filhos, mas ela não consegue. Ela e o marido dela não conseguem ter filhos e por causa disso a relação deles já também não tá muito boa. E acaba que ela tá se sentindo muito sozinha ali na vida. E aí ela acaba adotando uma cachorra. Só que acontece, a gente começa a perceber desde o começo do livro, e ela mesma vai nos mostrando isso, que ela vê o filho que ela nunca teve nessa cachorra. Então, por exemplo, ela coloca o nome da cachorra, o nome que seria da filha dela. E ela começa a tratar essa cachorra de uma forma muito humanizada. E eu não tô dizendo que a gente não deve tratar animais bem, nem tratar de uma forma assim humanizada, mas eu tô falando que ela beira ao extremo, no ponto de que ela começa a acreditar e fazer coisas e tratar aquela cachorra como se a cachorra fosse um ser humano e que fosse um filho realmente que veio dela. E no caso dela é um pouco complicado e meio problemático porque isso acaba acarretando várias coisas que vão acontecendo ao longo da história. Como por exemplo, ela cria um apego emocional muito grande à cachorra e ela começa a esquecer que aquilo ali, querendo ou não, é um animal que tem suas necessidades, um animal que vai fazer coisas de acordo com a sua própria natureza animalesca. E ela começa a ficar decepcionada quando a cachorra age como um
cachorro. E ela fica esperando coisas da cachorra que a cachorra não pode dar pra ela, porque a cachorra é uma cachorra. E aí isso acaba mexendo muito com a cabeça dela. E vão acontecendo coisas que eu não quero dar spoiler pra vocês, mas uma das coisas que é muito importante é que essa cachorra ela começa a fugir muito. E ela fica muito decepcionada porque ela fica se sentindo tipo assim, poxa, eu dou tudo do bom e do melhor pra essa cachorra e mesmo assim ela quer ir embora, quer me abandonar também. E ela fica muito triste, ela começa a pegar uma certa raiva da cachorra e aquele apego, aquele carinho todo que ela tem pela cachorra vai se transformando em outras coisas. Até que isso vai chegar em um ponto extremo. Não vou contar pra vocês o que acontece, mas acontecem várias coisas no livro que são assim bem pesadas e cruéis assim até de ler. Mas eu achei muito interessante toda essa construção que a autora fez disso de tipo assim, a personagem querer tanto um filho que ela via na cachorra aquele filho. Quando a cachorra começou a agir como o que ela deveria esperar que ela agisse, que é uma cachorra, ela se decepcionou porque ela percebeu que aquilo ali não era um filho de verdade, mas ela esperava que fosse, que agisse, que fosse ser de acordo com a idealização dela. E aí eu comecei a fazer vários paralelos sobre maternidade no geral e sobre como muitas mães idealizam coisas nos filhos. E eu sei que aqui é um contexto diferente, mas dá pra gente fazer esse paralelo também sobre tipo mães que acham que os filhos têm que agir de uma certa maneira e quando os filhos não agem de tal maneira, elas ficam muito decepcionadas, ficam muito tristes e até mudam o tratamento com os próprios filhos como uma forma de punir os filhos. E nesse caso aqui, ela faz a mesma coisa com a cachorra e é mais esquisito ainda porque é um animal. O livro também ele é muito curto, ele tem menos de 200 páginas e os capítulos também são muito curtos. Então isso faz com que a leitura seja bem fluida, bem rápida, o que é um ponto bastante positivo, tanto é que eu li hoje 90 páginas de uma vez só. Porém, por ser um livro tão curto, acaba que não dá pra se aprofundar tanto e não me deixou criar esse apego tão grande à personagem nem conhecer ela assim tão bem. Eu sei coisas muito interessantes, eu li passagens muito boas também, o livro é extremamente bem escrito. Teve uma parte até que eu postei que é falando sobre a tristeza da personagem, sobre ela ter essa vontade de desaparecer, de sair correndo pela floresta e sumir. Fala assim, ó: a tristeza cobriu Damares e tudo, levantar-se da cama, preparar a comida, mastigar os alimentos, era um tremendo esforço para ela. Sentia que a vida era como a Angra e que ela precisava atravessá-la caminhando com os pés enterrados no barro e a água até a cintura, sozinha, completamente só, em um corpo que não lhe dava filhos e só servia para quebrar coisas. É interessante também porque essa personagem ela se culpa muito por tudo, então ela teve uma coisa que aconteceu também no passado envolvendo os donos dessa casa que ela mora, que ela se culpa até hoje. Isso também vai ser uma coisa que vai acabar afetando ações futuras dela, envolvendo também a cachorra, e ela se culpa por tudo, ela se culpa por não poder ter filho, ela se culpa por isso que aconteceu, ela se culpa por coisas que vão acontecendo também relacionadas à cachorra. É uma história bem simples assim, como vocês deram pra perceber, é uma narrativa simples, não tem nada assim demais. É basicamente a história dessa mulher que adota uma cachorra e tudo que vai acontecer por causa disso, até o momento que chega no final do livro. O final do livro eu gostei bastante, é um final que eu sei que muitas pessoas vão detestar, mas eu gostei bastante do livro. Como eu falei pra vocês, só não é um livro 5 estrelas pra mim, porque eu não consigo me aprofundar tanto assim. Por ele ser curto, também acaba que nem a autora consegue se aprofundar tanto assim nos temas. Então, apesar de ter uns temas muito interessantes, ela não teve tempo suficiente pra discutir eles e pra se aprofundar mais neles. Mas eu achei uma história muito boa, achei uma história muito bem escrita, achei uma história que passa rápido e ela entretém, apesar de ser pesada e de ter seus momentos ali que ela incomoda. Mas é um incômodo que eu acho que vale a pena, porque como eu falei pra vocês, muito bem escrito. Passagens bonitas e reflexivo. E eu tô pensando até agora no final, porque o final é aquele tipo de final que te deixa com uma dúvida. E aí você fica na dúvida se uma coisa aconteceu ou se outra coisa aconteceu. E eu gosto de finais assim justamente porque o autor deixa a história com a gente depois que a gente termina o livro. Porque se tem um final ali muito fechado, a gente já encerra aquele capítulo do livro e não vai mais pensar tanto. Mas nesses casos assim, por isso que eu sei que algumas pessoas não vão gostar, eu particularmente gosto, a gente continua pensando no livro depois de terminar porque a gente fica na dúvida qual dos dois caminhos que poderiam ter sido, ou mais de dois caminhos às vezes também, realmente aconteceu. E a gente nunca vai saber porque não tá escrito aqui. E aí é isso. Gostei bastante do livro, recomendo sim que vocês leiam, tá? Só não é um livro 5 estrelas, infelizmente. Então nossa busca por ele ainda continua. Galera, aconteceu. Finalmente encontrei o meu novo livro 5 estrelas e o vídeo vai poder acabar. Mas antes do vídeo acabar, eu preciso falar pra vocês qual livro é, sobre o que ele fala, o que eu achei e por que foi finalmente um livro 5 estrelas depois de tanto procurar. O livro que ganhou o título do meu novo livro 5 estrelas é Escritores e Amantes, da Lily King. Vou contar pra vocês a história desse livro, a minha história com esse livro no caso, porque a história do livro eu vou contar também, mas primeiro eu quero contar a minha história com o livro porque ela é interessante. Eu já tinha ouvido falar desse livro por causa da Carly, a Anne Carley, que ela colocou numa lista dos melhores livros que ela já leu, ou foi nos melhores livros do ano, uma coisa assim. E eu acompanho muito ela, gosto muito das recomendações de livros. Eu botei na minha lista, porque na época eu nem sabia que ele ia ser lançado no Brasil. Então quando eu coloquei na lista, eu acho que não tinha sido lançado ainda, ou se tinha, eu não sabia disso. Então tava lá na minha lista, ele até foi sondado pra ser lido no Clube do Livro Inglês, quando eu ainda tava fazendo parte dele. E acabou que eu tava de boa, na casa da Helena, no Rio de Janeiro. E aí eu tava olhando os livros que ela tinha na estante e eu percebi que ela tinha 2 edições desse livro. E aí, na hora eu li o título e eu fiz...
calma, será que é? Aí eu fiz a associação e descobri que era aquele livro. E aí eu descobri que ele tinha saído pela Tag, e aí depois ele saiu pra uma editora, com outra capa, não essa capa aqui que é comercializada. E aí ela tinha 2 edições desse livro, porque ela comprou as 2 edições em um sebo. Ela comprou um em um e outro no outro. E aí eu disse, véi, vou ficar com uma. E a gente pode ler junto também. Aí eu comecei a ler o livro, ela já tava lendo, se eu não me engano, e aí meio que eu acompanhei ela. Só que aí teve um dia que eu surtei e eu li 130 páginas do livro de uma vez só. E eu só não terminei no mesmo dia porque eu tinha combinado de esperar a Helena pra gente terminar o livro junto. Então eu só vim terminar quando eu já tava aqui em Pernambuco, mas se não tivesse sido por isso da gente ter combinado, eu teria terminado no mesmo dia que eu me viciei. Eu, tipo, li, sei lá, 30 páginas num dia e no outro dia eu li 100 e poucas páginas e aí quando eu peguei pra ler depois de novo eu terminei. Eu amei muito, então eu acho muito interessante que é um livro que ele já tava no meu radar e aí acabou que ele, por um acaso, tava lá na estante dela, né, dando bobeira. Eu peguei pra ler lá porque eu tava sem outras leituras pra fazer. A gente leu junto e nós dois amamos. Ela também deu 5 estrelas. Outra coisa que eu achei muito legal também é que uma das frases que eu marquei no livro, que ele também é bem conhecido por, é a frase: é um tipo de prazer específico de intimidade amar um livro com alguém. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu amei esse livro junto com a Helena. A gente leu o livro junto e a gente fez exatamente o que o próprio livro fala. Como vocês podem ver, eu fiz várias marcações. Porque ele é aquele tipo de livro que tem frases de impacto, que faz a gente pensar, que faz a gente refletir e principalmente que fez eu me identificar muito. Resumindo, um livro de mulher maluca, mas não só mulher, de gente meio lelé da cuca. É sobre uma mulher que ela tá ali na casa dos seus 30 anos e ela tá meio fracassada. A palavra é essa. Um fracasso que eu digo no que a sociedade define como fracasso. Ela tá num emprego que ela não gosta, ela não tá realizando os sonhos dela, ela tá passando por um momento que ela tá muito ruim financeiramente, então ela tá cheia de dívidas, não tem dinheiro pra pagar, tá morando num lugar que ela também não gosta, mas é o único canto que ela consegue pagar, teoricamente, porque ela também não tá conseguindo pagar direito nesse lugar. As relacionamentos amorosos que ela tá tendo também, todos estão dando errado. E, pra além de piorar de toda essa parte assim mais comum, a mãe dela acabou de falecer e ela não supera a morte da mãe, porque foi uma morte meio repentina. E ela tá passando por esse luto, juntamente com todos esses problemas na vida dela. E, piorando ainda mais, ela começa a perceber que o corpo dela tá com diversos problemas. Então ela começa a descobrir que ela tá com coisas estranhas, é como se o corpo dela estivesse querendo parar de funcionar. Então, ele é um livro que fala muito sobre isso, sobre seguir sonhos, sobre se sentir fracassado na vida, sobre se sentir distante de tudo, sobre perder a vontade de viver, achar que não tem mais pra onde ir, que você atingiu o seu ápice ali e não tem o que você fazer, porque não tem como sua vida sair disso pra melhor. Sua vida é isso e acabou. E é interessante também porque ela quer ser escritora. Então o sonho dela é publicar o livro. Ela tem um livro, só que ela ainda não conseguiu colocar esse livro pra frente. Então ela também tá rodeada de pessoas que escrevem, mas ela ainda é considerada a escritora falida, né? Porque ela não trabalha com isso, ela trabalha como garçonete. E é muito interessante ver toda essa dualidade da vida dela, de trabalhar como garçonete no emprego que ela não gosta, e ao mesmo tempo quando ela tá falando sobre escrita e quando ela tá refletindo sobre as coisas que ela escreve, e quando ela mistura tudo isso com as vivências da vida pessoal. Eu achei incrível, eu também me interesso muito por escrita. Também outros pontos do livro que eu me identifico muito com a personagem, porque ela também é uma pessoa muito ansiosa e que tem muitos problemas assim de saúde mental, e acabou que eu fui me identificando cada vez mais com várias páginas do livro, e eu também me apeguei muito à personagem, então eu meio que eu tava torcendo por ela, torcia para as coisas darem certo, me envolvia com todas as tramas que estavam acontecendo. Tem capítulos aqui que eu li assim, sem respirar, de tão interessante que é, mesmo sendo um livro sem plot, porque não acontece nada de extraordinário, é só tipo a vivência dela, é um livro bem cotidiano, mas mesmo assim eu ficava interessado. Tem um capítulo aqui que é basicamente ela contando um dia de trabalho dela como garçonete, quando ela tá num dia muito caótico, assim, responsável por várias mesas, e o capítulo inteiro é só ela descrevendo isso, e eu achei incrível. Foi tipo assim um dos melhores capítulos que eu já li na minha vida, porque eu realmente fiquei muito envolvido e porque a autora escreve muito bem. Então tudo que ela coloca aqui, por mais simples que seja, é interessante pela forma como ela escreve essas coisas. E o livro também me fez refletir muito sobre coisas de escrita, tem umas dicas, coisas que me fez pensar sobre escrever e sobre a vida mesmo no geral. Então eu amei, eu não tinha como não dar 5 estrelas. Eu adorei o final, adorei como tudo se concluiu e adorei as reflexões sutis que tem na história. Vocês sabem que eu amo esses livros assim sem plot, quando tem reflexões interessantes, quando tem personagens meio malucos e tem frases boas e que fazem a gente ficar pensando. Então, não podia não dar 5 estrelas pra isso, porque foi uma experiência incrível de leitura. Eu realmente amei muito, eu recomendo muito, muito pra vocês. Eu acredito que vocês só vão encontrar com essa capa em sebos ou, sei lá, na estante virtual, mas vocês leiam esse livro independente da capa, porque vale muito, muito a pena. Tô muito feliz que eu li, tô muito feliz que eu achei o meu livro 5 estrelas. Com certeza vai virar um dos meus queridinhos da vida esse daqui, e eu adorei. Muito bom mesmo, muito bom, sensacional. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou legal porque, apesar de ter demorado pra eu achar um livro 5 estrelas, todos os livros que eu li no vídeo, eu gostei e eu recomendei pra vocês. Então não teve nenhum ponto 100% negativo. Só demorou a achar um livro 5 estrelas, mas eu recomendo os 4. Então se vocês puderem, leiam todos os 4 livros, que vocês devem ter percebido que eu não detestei nenhum. Obviamente que eu gostei mais desse último, pelos motivos que vocês já viram aí também. Mas todos os 4 livros valem muito a pena a leitura. E às vezes um dos outros 3 que eu não dei 5 estrelas vai funcionar melhor pra vocês do que o que eu dei 5 estrelas. Então vejam aí de acordo com o que eu falei, a sinopse, minhas
minhas opiniões, o que é que vocês acham que vão gostar mais. Leiam e me contem depois o que vocês acharam. Se você já leu algum desses livros também, deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber. E eu espero ver vocês no próximo vídeo, que eu prometo que não vai demorar, tá? Eu juro. Nos vemos em breve. Um beijão e tchau.